Módulo 3 de Geometria Analítica, abordando um problema de programação linear resolvido pelo método gráfico. Olá a todos! O objetivo deste módulo é complementar o conteúdo teórico de Geometria Analítica, apresentando um modelo de programação linear a duas variáveis que pode ser resolvido pelo método gráfico. Vamos ao enunciado da questão e, em seguida, a resolução da mesma comentada. Enunciado da questão de apoio: o departamento de marketing de uma indústria produtora de café solúvel avalia que há mercado internacional para exportação de até 4 toneladas de café solúvel refinado, produto A, e de até 6 toneladas de café solúvel descafeinado, produto B. Para a produção desses dois produtos, a indústria dispõe de até 18 horas em suas linhas de produção e embalagem, sem prejuízo de outros produtos tradicionais já encomendados. A produção completa desses dois produtos A e B necessita de 3 horas por tonelada e 2 horas por tonelada, respectivamente. Considerando que o lucro líquido da indústria, obtido por tonelada produzida desses dois produtos, é de R$30 mil por tonelada e R$50 mil por tonelada, determinar a programação ótima da produção desses dois produtos, isto é, as quantidades ótimas em toneladas dos produtos A e B, bem como o respectivo lucro máximo. Oferecidas 5 alternativas de solução. Alternativa A: produção 4 toneladas de A, 6 toneladas de B e lucro líquido de R$420 mil. Alternativa B: produção 2 toneladas de A e 6 toneladas de B e lucro líquido de R$360 mil. Alternativa C: produção 3 toneladas de A, 3 toneladas de B e lucro líquido de R$240 mil. Alternativa D: produção de 4 toneladas de A, 3 toneladas de B e lucro líquido de R$270 mil. E, finalmente, a alternativa E: produção de 4 toneladas de A e 2 toneladas de B e um lucro líquido de R$220 mil. A modelagem linear, ela inclui 5 etapas. A primeira delas é a determinação das variáveis de decisão, que são aquelas variáveis que vão quantificar a programação de produção. Em seguida, buscamos as restrições, que são as relações entre as variáveis e os recursos de produção existentes. No caso deste problema, o número de horas disponíveis nas linhas de produção e as restrições de demanda internacional pelos produtos A e B. Em seguida, buscamos a função objetivo. No nosso caso, é obter lucro. A função objetivo é o lucro do programa de produção das variáveis de decisão ou dos produtos A e B. Em seguida, o critério de otimização. Nós queremos buscar um lucro máximo. E, finalmente, com base nos 4 itens anteriores, estabelecemos a estrutura de um problema de programação linear, que neste caso vai ter apenas 2 variáveis, o que permitirá utilizarmos
a solução pelo método gráfico, estabelecendo inicialmente o conjunto de soluções viáveis. Vamos então à primeira etapa de modelagem. Vamos identificar as variáveis de decisão nessa primeira etapa da modelagem. Nesse caso, há interesse da indústria para atender uma demanda do mercado internacional, determinar uma programação ótima de produção em certo período para 2 produtos. O produto A é café solúvel refinado e o produto B é café solúvel descafeinado. Então tem sentido definirmos como variável de decisão inicialmente X1, que seria o nível de produção em toneladas do produto A, e X2, o nível de produção em toneladas do produto B. São apenas 2 variáveis de decisão. Em seguida, passamos às restrições. Inicialmente, há restrições de não negatividade, ou seja, não há sentido em produzir quantidades menores do que 0 do produto A e B. As quantidades serão maiores ou iguais a 0. E, além disso, existe demanda internacional para exportação dos 2 produtos, sendo que o produto a demanda máxima é de 4 toneladas, o que implica que X1 tem que estar no intervalo fechado entre 0 e 4. Essa é o conjunto de restrições 1. Já o produto B admite uma demanda internacional máxima de 6 toneladas. Portanto, 0 menor ou igual que X2 menor ou igual que 6. Isso é restrição 2. Então, terminamos o conjunto de restrições de não negatividade e demanda internacional. Mas ainda há outra restrição. E esta diz respeito à disponibilidade de tempo nas linhas de produção, que está vinculada a requisitos de tempo de produção por tonelada dos produtos A e B. A disponibilidade total são 18 horas, independente de outros produtos já encomendados. Já os requisitos de tempo por produto são, para o produto A, 3 horas por tonelada e para o produto B, 2 horas por tonelada. Então, eu tenho que 3 horas por tonelada multiplicado pelo número de toneladas do produto A, que é representado por X1, dará o número de horas utilizadas das linhas de produção para produzir o produto A. Já 2 vezes X2 dá o número de horas utilizadas nas linhas de produção para produzir o produto B. 3x1 mais 2x2 não pode ser maior que o número de horas total, que são 18. Então, isto nos leva à restrição 3. Agora que nós já temos todas as restrições, vamos caracterizar o nosso objetivo ou a nossa função objetivo. Nós queremos determinar o lucro do programa de produção. Então, F de X1, X2 representará o lucro líquido total da indústria para uma programação de produção de X1 toneladas do produto A e X2 toneladas do produto B. Vale dizer, se eu considerar os lucros líquidos por tonelada do produto A, R$30.000 por tonelada, e do produto B, R$50.000 por tonelada, conforme informado no enunciado, a função lucro líquido total será F de X1, X2, que é igual a 30.000 vezes X1, mais 50.000 vezes X2. Esta expressão é a expressão 4, que define a função objetivo. O nosso critério de otimização será obter uma programação da produção, ou seja, quantidades do produto A e do produto B, que correspondam a um lucro máximo para a indústria. Em outras palavras, eu quero maximizar F de X1, X2, que é igual a 30.000 X1 mais 50.000
x2. Essa é a expressão 5. E agora eu posso estruturar, com base nos passos anteriores, um problema de programação linear, o qual, quando reduzido, vai me permitir determinar as quantidades ótimas x1 e x2, ou seja, a programação ótima de produção, que representará um lucro máximo f de x estrela de 1, f de x estrela de 2. Para isso, eu tenho, evidentemente, que resolver o problema de programação linear, que se estrutura da seguinte maneira. P, problema de programação linear, é maximizar f de x1, x2, que é igual a 30.000 x1 mais 50.000 x2, sujeito às seguintes restrições. 3x1 mais 2x2 menor ou igual que 18, 0 menor ou igual que x1 menor ou igual que 4 e 0 menor ou igual que x2 menor ou igual que 6. Este problema de programação linear, quando resolvido, vai nos levar a uma programação ótima da produção, representado aqui por x1 estrela e x2 estrela, com correspondente lucro máximo f de x1 estrela, x2 estrela. Como esse problema tem apenas duas variáveis, ele pode ser resolvido pelo método gráfico. Inicialmente, nós precisaremos, com este fim, definir o conjunto de soluções viáveis para P, ou problema de programação linear. Dessa forma, o conjunto de soluções viáveis é o conjunto dos pares x1 e x2 em R2, tais que 0 menor ou igual que x1 menor ou igual que 4, 0 menor ou igual que x2 menor ou igual que 6 e 3x1 mais 2x2 menor ou igual que 18. Vamos ver agora a representação gráfica deste conjunto de soluções viáveis. Inicialmente, vamos plotar as restrições de não negatividade e de demanda internacional de exportação. Então, nós vamos ter um conjunto convexo R1 igual ao conjunto dos pares x1 e x2 pertencentes a R2, tal que 0 menor ou igual que x1 menor ou igual que 4 e 0 menor ou igual que x2 menor ou igual que 6. Em outras palavras, x2 tem que estar entre 0 e 6 e x1 tem que estar entre 0 e 4. Portanto, R1 será esse retângulo compreendido entre os pontos 0, 0, 0, 6, 4, 0, 4, 6. Então, a área achureada é o conjunto convexo de soluções R1. Mas ainda temos que considerar uma restrição que corresponde às restrições de disponibilidade máxima de tempo nas linhas de produção. Vamos agora ver a disponibilidade de tempo nas linhas de produção. Vamos chamar de conjunto R2, que é conjunto dos pares x1 e x2 pertencentes a R2, tais que 3x1 mais 2x2 menor ou igual que 18. O conjunto de soluções viáveis para P, então, considerando que, por exemplo, 0 está abaixo da restrição 3x1 mais 2x2 igual a 18, como 0, por exemplo, está abaixo, todos os outros pontos que satisfarão esta desigualdade também estão abaixo. Logo, isso caracteriza o conjunto convexo, cujos vértices estão aqui representados em azul, como o conjunto de soluções viáveis para P. O conjunto de soluções viáveis será a interseção de R1, determinado anteriormente, que seria esse retângulo aqui, com o conjunto R2 definido acima. Então, nós temos achuriado o conjunto de soluções viáveis para esse problema de programação linear. Vamos agora caminhar no sentido da solução gráfica para o problema. Então, nós temos aqui o conjunto de soluções viáveis, que é a região achuriada, cujos vértices estão representados aqui em azul, são 5 vértices,
e eu vou plotar a função objetivo para f00, ou seja, a função que passa por esse vértice 0, 0. Como plotar essa função 0, 0 igual a 0? Basta determinar o coeficiente angular de 3x1 mais 5x2 igual a 0, ou seja, menos 3 quintos. Marcamos menos 5 e 3, a reta vai passar por esse ponto e está determinado, então, a inclinação dela. Agora vamos observar o seguinte: se eu deslocar esta reta paralelamente a ela mesma, obtendo uma outra reta que passe pelo ponto de abscissa 4 e ordenada 0, nós vamos ter, com esse deslocamento, uma nova reta F40. Só que neste caso, como x1 igual a 4, eu tenho 4 vezes 30.000, 120.000. Então, esse expediente, deslocar a função objetivo paralela a ela mesma, elevou o lucro de 0 a 120.000. Eu posso, então, repetir o expediente de modo que, deslocando paralelamente a função objetivo, que vale 120.000, ela passe pelo ponto de abscissa 0 e ordenada 6. Então, eu faço isso, só que o ponto de abscissa 0 ordenada 6 vale 50.000 vezes 6 de lucro, ou seja, 300.000. Então, observe, eu fiz uma função objetivo que passava pela origem, lucro 0. Ao deslocá-la paralelamente a ela mesma no primeiro movimento, eu passei o lucro de 0 para 120.000. No segundo movimento, eu consegui passar de 120.000 para 300.000. Eu ainda posso deslocá-la paralelamente, de modo que ela passe pelo ponto 2,6. Fazendo isso, eu vou ter um lucro correspondente de 360.000. Então, eu fui de 0 a 120, de 120 a 300, de 300 até 360.000. Observe, entretanto, que eu não posso mais continuar com esse expediente, porque qualquer deslocamento que eu faça desta reta aqui em vermelho, paralelamente a ela própria, ela não passará mais por nenhum ponto de viabilidade. Ou seja, o valor da função objetivo máximo é 360.000, que é obtido quando ela passar por uma programação ótima da produção, x1 estrela igual a 2, x2 estrela é igual a 6. Portanto, a programação ótima será 2 toneladas de A e 6 toneladas de B, acarretando um lucro máximo de 360.000 reais por período. Então, isto resolve o problema e a resposta, no caso, é a opção B. No encerramento deste conteúdo, eu chamo a atenção de vocês que uma questão bastante semelhante a esta foi objeto de uma prova de seleção da EBAP, da Fundação Getúlio Vargas, para o programa do mestrado profissional em administração pública. Portanto, é prudente que esse conteúdo seja sabido por vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, utilize o fórum de dúvidas da nossa plataforma Moodle. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês, um grande abraço e até uma próxima jornada.